Então cá temos o tema de hoje e então, depois disto que eu disse, isto leva-nos a colocar esta questão. Será que sabemos de facto lidar com a morte? Portanto, tendo nós consciência de que é algo natural, mas de alguma maneira causa em nós esta ideia de uma certa repulsa, de um certo incómodo, é quase uma coisa instintiva, então a questão coloca-se, será que sabemos lidar com ela? E para lidarmos com ela, é preciso de alguma maneira também compreendê-la. Porque compreendendo o fenómeno e compreendendo, de um modo geral na vida, compreendendo melhor, tendo mais conhecimento, percebendo os processos, então nós estamos muito mais aptos a compreender as situações e a vê-las de uma maneira não tão impulsiva, mas se calhar de uma maneira mais racional, de uma maneira mais informada. E então, desde logo, recorrendo a uma noção não espírita, portanto, neste caso eu fui buscar o conceito de morte no site que está ali indicado, portanto, um site normalíssimo, nada tem a ver com espírita ou uma religião ou um determinado conceito, não. É, portanto, um conceito genérico de morte, mas que eu achei muito interessante. Porque começa por dizer que a morte é o termo da vida devido à impossibilidade orgânica, eu aqui sublinhei, de manter o processo homeostático. Bom, este tal processo homeostático, eu confesso, quando li isto não sabia o que é que era. Por certo, muitos de vocês saberão, mas como pode haver alguém que também não saiba, o processo homeostático é o processo pelo qual um organismo vivo se mantém em funcionamento. Ou seja, é a manutenção equilibrada do funcionamento do organismo de modo a manter a vida. É o tal processo homeostático. De qualquer maneira, a reter aqui este conceito de que, portanto, o termo da vida acaba por ser, portanto, a impossibilidade orgânica do corpo continuar a viver. Mas depois também refere mais à frente que o conceito de morte, no entanto, foi sofrendo alterações ao longo do tempo. E uma das alterações que teve ao longo do tempo e que eu achei também muito interessante, tendo em conta que isto até é um site que nada tem de espírito ou de espiritualista, e diz o seguinte: fora da biologia, existe uma concepção social e religiosa relativamente à morte. Costuma-se, neste caso, considerar a morte como sendo a separação do corpo e da alma. Portanto, isto é um conceito completamente diferente e mais abrangente do que considerar morte apenas a tal impossibilidade orgânica do corpo continuar a viver. Depois diz que, posto isto, a morte corresponde ao final da vida física, isto é, a vida na Terra, não é? Mas não da existência. A crença, e ainda acrescenta isto, a crença na reencarnação também é uma questão bastante comum. Portanto, quando nós às vezes temos aquelas ideias de pensar, epá, isto se calhar ainda há muita gente que não acredita na vida para além da morte, ou que a própria ideia de reencarnação é algo que as pessoas acham estranho, o engraçado é que naturalmente o ser tende a ver a continuação da vida como algo natural e não o contrário. De tal forma que a maior parte das pessoas, a maior parte dos seres humanos, acreditam de uma forma mais ou menos esclarecida que alguma coisa haverá depois da morte. Esta é a realidade. E para abordar a questão do encarar o processo da morte de uma maneira mais abrangente, eu escolhi aqui 3 itens, digamos assim. Primeiro, do ponto de vista das ideias e reações que nós naturalmente temos, as tais ideias de uma certa repulsa, de um certo incómodo quando se fala na morte, que tipo de reações esse sentimento interior nos leva a ter e que sentimentos nos leva a alimentar. Depois, também, numa outra perspectiva, o fenómeno da morte visto por aqueles que partem. Portanto, tendo em conta que na doutrina espírita, e de resto até de uma forma muito mais abrangente do que por vezes nos parece, existe a ideia bem evidenciada, tão bem evidenciada que é praticamente uma certeza,
sendo que para o espírito, para aqueles que compreendem e que estudam a doutrina espírita, torna-se uma certeza, tal é a forma evidente como o esclarecimento é feito a esse respeito. De qualquer modo, mais ou menos, como falámos, as pessoas tendem a crer que existe continuação da vida para além da morte. Então, nesse caso, como é que as pessoas que partem, como é que elas vivenciam este processo? E também, e o terceiro item, a vivência da morte enquanto partida dos entes queridos, ou seja, aqueles que cá ficam, nós que cá ficamos, ao ver partir os nossos entes queridos, quais são as nossas reações, qual é a nossa forma de sentir e de atuar perante essas situações, e aqui o fator emocional é preponderante, nós somos essencialmente seres emocionais. É a nossa parte emocional que nos leva a atuar, que nos leva a decidir. A nossa parte racional, vamos lá, trabalha a informação, mas o impulso, a vontade, o fazer, o reagir, está centrado na nossa parte emocional. Então, há um conjunto de ideias e reações gerais perante o tema da morte. Vamos ver quais são, assim, de um modo geral. Portanto, os tais sentimentos geralmente associados à ideia. Desde logo, a tendência é, quando pensamos na morte, é haver um sentimento de perda. Portanto, alguém que... Nós estamos encarnados, estamos aqui a viver neste planeta e há alguém que parte. Há um sentimento de perda. Um sentimento de que alguém que nos é muito querido partiu e talvez, na dúvida, não saibamos se vamos voltar a encontrar. Há um pesar, uma dor associada a esta questão. Depois existe a natural aversão ao vazio, como eu dizia há pouco, da mesma forma que é natural, que está impresso de alguma maneira no nosso ser, no nosso espírito, porque é esse que é a nossa essência, que está impresso a ideia de que a vida continua, também da mesma maneira, e por oposto, existe uma aversão à ideia de vazio. Mas, de qualquer maneira, são estes itens que, de alguma maneira, ainda têm um peso forte no tipo de reação e de sentimentos que temos perante a ideia da morte. Depois, a incerteza do desconhecido. E, de facto, apesar de existirem as religiões milenares, que todas elas falam na continuação da vida para além da morte, mas, em todas elas, a ideia do que vai acontecer a seguir é muito difusa, não é algo claro. Pode-se dizer, uns dizem que haverá o céu, o inferno, outros dizem que não se sabe bem o que é que se vai passar a seguir, outros dizem que há depois uns estágios intermédios, mas é tudo muito difuso, de uma forma real e clara, entendível, perceptível ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento, não há. Não há, portanto, de um modo geral, o Espiritismo responde a isso, como vamos ver à frente, de uma maneira muito mais concreta. Depois também existe por vezes a ideia de um certo receio de sofrer. Será que a morte dói? Morrer dói? Que tipo de sofrimento nós sentimos perante a situação da morte? Por vezes estas ideias também nos assaltam. E a culminar isto tudo, existe a forte influência do instinto de conservação que nós, enquanto seres vivos na Terra, num corpo físico, estamos sujeitos, e tudo isto causa a natural repulsa da ideia da morte. Então, vamos ver porque é que tudo isto acontece, não é? Isto, no fundo, é um grande ponto de interrogação. Então, desde logo, a natureza e a persistência da vida é de tal maneira intensa que, portanto, isto a revelar a obra do Criador, não é? Da inteligência suprema do universo, que criou todo este sistema complexo, de grande beleza, mas e de grande grandeza também, de tal maneira que, e apesar das condições para a existência de vida serem muito complexas e exigentes, minuciosas até, elas estando criadas, a vida floresce das formas mais
às vezes esdrúxulas, mas de facto a vida, como por exemplo nesta pequena imagem, neste caso na vida vegetal, a vida brota e a natureza trabalha para que ela não morra, para que ela continue, para que ela prossiga, para que ela cresça, para que ela se desenvolva continuamente. E em relação a isso eu trago-vos aqui um filmezinho que mostra primeiro no reino animal e depois no reino vegetal a forma como de facto a natureza criada por Deus trabalha de maneira a sustentar continuamente a vida. Tem que ser mais alto. O extremo que assolou os Estados Unidos nos últimos dias provocou um fenômeno no mínimo curioso na Carolina do Norte. Os jacarés parecem mortos, mas na verdade foi a maneira encontrada para enfrentar o gelo no Parque Nacional de Charlotte River Swamp. Eles se deixaram congelar com apenas as narinas e a boca para fora d'água e entraram em uma espécie de hibernação. O processo é conhecido como brumação, na qual anfíbios e répteis diminuem a temperatura corporal e o metabolismo para sobreviver ao frio. Assim que o gelo desaparecer, os veterinários dizem que os jacarés devem acordar. O frio ultrapassou os 30 graus negativos em várias regiões do país. Temos agora aqui um conjunto de fotografias que mostram como a vegetação nos sítios mais inóspitos consegue de facto gerar vida. E é então assim que nos surge o instinto de conservação como uma força da natureza muito forte, desta máquina incrível, desse sistema incrível criado por Deus, de manter a vida até naquelas situações de grande dificuldade, tanto no mundo animal como no reino vegetal. E isto é tão importante que no livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 5, existe exatamente uma parte que fala da lei da conservação. E na pergunta 702, Kardec pergunta: é a lei da natureza o instinto de conservação? Sempre observador, Allan Kardec. E os espíritos respondem que, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, instintivo, raciocinado no caso de outros. Depois, também ainda no livro dos Espíritos, mas desta feita na primeira parte, capítulo 11, numa parte que fala sobre animais, os animais e os homens, é dito o seguinte: há nele, portanto no ser humano, a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos, e isto é importante. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Isto é importante porquê? Porque, de facto, nós, enquanto seres humanos, temos a parte espiritual que nos dá a parte do sentimento, a parte da inteligência e do raciocínio. Mas, por outro lado, ainda temos aquela carga de instintos. O instinto de conservação pesa muito em nós, porque estamos encarnados num corpo físico, num corpo material, num corpo animal. E então há aqui como que uma dualidade em que, por um lado, há a consciência inata de uma vida que jamais termina, não é? Uma vida espiritual que não termina, mas que ao mesmo tempo estamos encarnados num corpo sujeito a um conjunto de instintos, sujeitos à conservação natural dos seres vivos, que fazem com que haja essa tal repulsa que falámos. E por último, e também muito importante, e se calhar o mais importante, como eu falei há pouco, o ser humano enquanto ser consciente. De facto,
o ser humano, o facto de ser consciente, ser inteligente, aliás, o facto de ser inteligente traz consigo um conjunto de aptidões, competências, um conjunto que nos leva a ser os seres espirituais já independentes, já com vontade própria, e isso leva-nos a ter um comportamento muito próprio perante todas as questões que analisamos na nossa vida. Então, o ser humano, enquanto espírito encarnado, é um ser inteligente, como sabemos. Essa inteligência faz com que nós sejamos seres conscientes, temos consciência de nós próprios, temos consciência do mundo que nos rodeia, temos consciência do passado, temos consciência do futuro. Portanto, é uma consciência só possível devido ao facto de sermos seres inteligentes num estágio evolutivo. Nós somos criados, como sabemos, simples e ignorantes, mas com todo um potencial de evolução pela frente, só possível graças ao nosso próprio esforço, ao nosso próprio trabalho, à nossa própria aprendizagem. E são estas características também que fazem de nós um ser emocional, um ser que sente, um ser que ama, um ser que é impulsionado por impulsos emocionais, por sentimentos, que age por impulsos emocionais e sentimentos, como eu disse há pouco. E tudo isto faz com que nós tenhamos consciência da morte. E já agora, é exatamente estes fatores que fazem com que nós tenhamos o tal livre-arbítrio. Portanto, a responsabilidade dos nossos próprios atos. É por este facto de sermos seres inteligentes e, como tal, conscientes, e como tal, seres emocionais, que fazem com que nós tenhamos o livre-arbítrio. A nossa capacidade de decidir e a consequente responsabilidade por aquilo que decidimos. Então, voltando aqui à questão da consciência da morte, de facto, o ser humano é o único animal, digamos assim, na Terra, o único ser vivo na Terra, que tem consciência da sua própria morte. Por vezes é comum nós até ouvirmos dizer: mas eu tenho um animal que faleceu, que morreu, e ele parecia que nos últimos dias parece que ele já estava ali a prever qualquer coisa, ele parece que pressentiu qualquer coisa e fugiu a um determinado perigo, várias situações diferentes. Mas, de facto, o que se passa nos animais é a tal sentido de conservação, de preservação da vida, que com um lote de capacidade sensorial que nós não dispomos, enquanto seres humanos, mas que muitos animais têm muito mais abrangente do que a nossa, e o tal instinto de conservação, não é, fazem com que os animais tenham essa capacidade muito mais forte, não de pressentir que vão morrer, mas a capacidade de fugir ao perigo. A capacidade de pressentir, entre aspas, de saber que algo pode levá-los a uma situação aborrecida ou de perigo de vida, e então, naturalmente, e segundo esse instinto, eles fogem a essa situação. E tanto é assim que, também voltando ao tal capítulo 11 da primeira parte do Livro dos Espíritos, que ainda fala sobre os animais e os homens, que diz que a inteligência, aliás, pergunta Kardec, a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contacto entre a alma dos animais e a do homem? E a resposta é muito interessante. Portanto, existe também alguma inteligência no animal. Mas depois explica aqui muito bem. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material, que depois explica mais à frente, que é a inteligência instintiva. A tal inteligência que a própria natureza os dota como capacidade de se protegerem. Mas depois diz que no homem a inteligência proporciona a vida moral. E depois explica mais à frente que a vida moral só é possível, de facto, com aquele tal conceito do livre-arbítrio, em que cada um é responsável pelos seus atos, sendo também quem toma as decisões. Portanto, só é possível haver moral a quem é responsável pelos seus próprios atos. Portanto, há aqui de facto uma diferença de forma de inteligência que às vezes é confundida. Mas é muito diferente. Uma coisa é a consciência instintiva, outra coisa é a consciência já espiritualizada,
ou melhor, a inteligência, peço desculpa, a inteligência instintiva e a inteligência já espiritualizada que torna o ser responsável pelos seus atos e, portanto, consciente da morte, com sentimentos, etc. E, portanto, é este conjunto de situações que fazem com que, naturalmente e sem esclarecimento, a tendência natural perante a ideia da morte sejam os tais pontos, os tais itens que tivemos a ver. E então, é claro que se coloca a pergunta: que contributo nos dá a doutrina espírita para atenuar, para esclarecer estes receios? Como sabemos, a doutrina espírita tem, digamos, 6 princípios básicos. E dentro desses 5 princípios básicos, portanto, desde logo a existência de Deus, como vimos há pouco, a imortalidade da alma, como também falámos, a comunicabilidade dos espíritos, a lei da evolução / reencarnação, que estão relacionados, só a possível evolução com a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, mas aquela que ressalta aqui mais, para esclarecimento desta matéria do fenómeno da morte, é de facto a imortalidade da alma. E vem a doutrina espírita explicar-nos de uma forma tão concreta como até então não tinha acontecido, de que o ser humano é um ser integral, formado por várias partes num sistema complexo, que vai desde o corpo físico, o tal que sente os instintos e que está ligado à natureza animal, depois passando, e a parte, o âmago do nosso ser sendo o espírito, portanto a inteligência reside no espírito, a capacidade, o ser reside efetivamente, o âmago do ser no espírito, e depois existe o perispírito que faz a ligação entre um e outro. Como o espírito é algo imaterial, precisa de uma espécie de um laço semimaterial, digamos assim, para se ligar ao corpo, comandá-lo e receber dele também as sensações e assim fazer todo o progresso e o processo evolutivo, que é no fundo o grande objetivo da nossa vida. É progredir sempre no sentido do melhoramento pessoal, de modo a que cada vez estejamos, em última análise, mais felizes, em última ou em primeira. Então isto, só por si, dá logo aqui uma volta à ideia do fenómeno da morte. E então dá-nos a perceber que o fenómeno da morte tem 2 partes. O fenómeno da morte é composto pela morte do corpo, por um lado, e pela desencarnação do outro. Ou seja, o fenómeno da morte, no fenómeno da morte, o nosso corpo, como sabemos, morre. Volta à Terra, como aliás as Escrituras o dizem. Volta à Terra, veio da Terra e à Terra volta. É essa a parte que constitui o nosso corpo. Depois, há todo um processo de continuação do nosso ser, que esse sim é o nosso ser, que é o processo de desencarnação, que já vamos ver um pouco melhor algumas das suas características. E então, na desencarnação, é o processo pelo qual a alma se liberta e continua a sua existência de forma concreta. Não de uma forma difusa, sem que saibamos bem o que é que se vai passar a seguir. Não, efetivamente, é uma realidade que a vida continua. Do outro lado da vida, continuam as relações emocionais, continuam as amizades, continuam as relações que unem as pessoas pelos laços do amor, também continuam. E quando as pessoas não estão esclarecidas para esse ponto, continuam eventuais maus relacionamentos que tenham continuado, que tenham sido feitos aqui na Terra e depois continuam, porque a vida não passa do bem para o mal ou do mal para o bem de repente, só pelo facto de desencarne. Não, a nossa personalidade continua a mesma, o nosso ser é o mesmo. As capacidades que nós adquirimos deste lado são aquelas com que vamos para o outro lado.
e por aí fora. Portanto, e é nisto que consiste o processo de encarnação. Sabemos também pelos livros espíritas, não só os da codificação, mas muitos outros, que a vida do outro lado é de facto bem concreta. Nomeadamente, diz o Livro dos Espíritos que a verdadeira vida é a vida do outro lado. Não é esta. Esta é a vida de passagem, é o estágio pelo qual precisamos de passar para fazer o progresso evolutivo. Necessitamos deste processo, porque é através deste processo que nós somos confrontados com a realidade de sermos postos à prova. Porque podíamos perguntar, então, mas porquê é que não aprendemos tudo do lado espiritual e fazemos? Pois, mas a consolidação do conhecimento e das aquisições é feita deste lado, porque é deste lado que somos confrontados. Depois, quando vimos com a bênção do esquecimento, apesar de ter todo o acervo de conquistas que fizemos no passado à nossa disposição, no entanto, o esquecimento, a bênção do esquecimento do que se passou atrás, e acreditem que é realmente uma bênção, porque se nós andássemos a ter na memória de cada encarnação o que fizemos de errado nas outras, nem conseguíamos evoluir, de tal modo estaríamos ali presos ao passado. E então, nessa bênção da encarnação, nós somos confrontados com novas situações, novos desafios, e todas aquelas dificuldades que encontramos pela vida são, efetivamente, formas de evolução. E, perante esta explicação, podemos perguntar, então, mas existe sentido na dor da partida, quando alguém que nos é querido parte? Existe sentido nisso? Como é que, de certa forma, a doutrina espírita nos ajuda a encarar e a equilibrar esse sentimento quando ele é desequilibrado, não é? Então, regressando aqui ao Livro dos Espíritos, desta vez na quarta parte do capítulo 1, que fala exatamente sobre perda de entes queridos. De facto, o Livro dos Espíritos tem um conjunto de temas tão abrangentes que não há praticamente nenhum tema que a gente pense que não possa lá ir procurar e ver o que é que a espiritualidade superior diz sobre o assunto. Bom, em relação a este, é perguntado, pergunta 934, a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Esta é uma pergunta de Kardec. De facto, Kardec, como pedagogo, como homem de pensamento, de ciência também, colocava as perguntas fruto de uma profunda meditação e dos problemas da existência terrena. E respondem os espíritos que essa causa de dor atinge tanto o rico como o pobre. Portanto, isto aqui não há distinções. Nascemos todos da mesma maneira e morremos todos da mesma maneira. Depois aqui, se há desigualdades, isso já tem a ver connosco. Representa, portanto, uma prova, não é? Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei, portanto, como vimos, é igual para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Eu chamo a atenção aqui para esta parte. Portanto, podemos comunicar com os nossos amigos pelos meios que estão ao nosso alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Esta pequena frase tem aqui um conjunto de informação tão grande, porque, desde logo, refere que, de facto, nós temos ferramentas para comunicar com os nossos entes queridos. E se alguém estará a pensar, então, mas essas ferramentas é que é mediunidade, em que eu gostava tanto de receber uma mensagem de um determinado ente querido? Mas essas quando aparecem naturalmente. Mas se virmos bem o que está escrito, essas não se enquadram propriamente nos meios que temos à nossa disposição. Muitas das vezes. Nós não temos propriamente agora médios ou formas de uma forma isenta, correta, concreta, direcionada no sentido do bem, estar a comunicar por isto ou por aquilo com os nossos entes queridos. Então haverá outras formas também. E essa outra forma é através do pensamento.
É certo que podemos pensar, então, mas o pensamento, eu estou a pensar num familiar, num pai, numa mãe que partiu, eu estou a pensar neles, e atenção à forma como se pensa neles, como vamos ver, mas estou a pensar neles, mas eu não sinto nada de palpável. Mas isso é porque nós esquecemos que o pensamento é a maior força de criação da natureza. Porque até nós aqui na Terra não existe um edifício, não existe uma máquina, não existe nada que, antes de ser máquina, antes de ser edifício, não passe por um processo inteligente de criação, de mentalização daquilo que depois vai ser constituído em matéria. Portanto, primeiro há o pensamento criador e só depois existe então a criação material. E depois diz aqui também, de uma forma muito interessante, que enquanto não dispondes de outros meios mais diretos, o que nos leva a pensar, como aliás é dito também na codificação espírita, que no futuro nós, ao longo deste processo de desenvolvimento, iremos ter um conjunto de capacidades perceptivas muito mais abrangente, aquilo que se calhar agora chamamos a percepção extrasensorial, que na altura estará tão mais desenvolvida que poderemos ter uma facilidade de comunicação entre planos, através do pensamento e de capacidades sensoriais que hoje ainda estão pouco desenvolvidas em nós, não estão sem existir, mas estão pouco desenvolvidas e que vamos desenvolvendo, criando essa capacidade. Depois pergunta também no livro, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem, portanto daqueles que ficam, refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, como é que os pensamentos que nós temos, as nossas dores, o nosso sofrimento, que impacto vai ter naqueles que partem? Também é muito importante esta questão, e os espíritos dizem que o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desequilibrada, atenção, não é uma dor simples, porque essa, ao fim e ao cabo, pelo menos a saudade, ela existe sempre. É preciso que seja algo equilibrado, porque quando é incessante e desequilibrada, toca aqueles que partem de uma forma penosa, porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro, portanto, tal falta de esclarecimento do que está em torno de tudo isto, e da confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram, porque não estão a ver aquela imensa realidade que está por trás do pano, digamos assim, e talvez até uma mais difícil reunião com eles, porque, quer dizer, se eu estou a pensar de uma forma amargurada, tenho muito mais dificuldade até em ter uma comunicação natural de pensamento com aqueles que partiram. Divaldo, qual a mensagem que você poderia dar para alguém que teve um ente querido que morreu e ele não consegue se conformar com isso? Diremos que morte é vida. Diremos mais, os seres queridos não morreram, eles vivem. Se nós tomarmos uma postura de confiança e respeito em Deus e nos dispusermos a entrar em sintonia psíquica, lograremos. Porque eles voltam, eles podem manter conosco o contato mental, sem necessidade de outros intermediários. O amor de Deus é o mesmo para todos. Ademais, aguardam-nos. Quando nós voltarmos ao grande lar, ei-los esperando-nos com uma infinita alegria e conduzindo-nos à reconstrução da família. Recordo-me que o Dr. Bezerra de Menezes narrou-me como foi o seu despertar no além. No momento em que ele conseguiu conectar-se com a nova realidade, ele perguntou a Celinda: minha filha, já estou livre? Já, venerado amigo. E ele ouviu vozes, música, e perguntou: mas o que é isto? E ela disse: são aqueles que foram beneficiados pelo seu amor. Levantou, levou até o que seria a janela, e diante de uma praça imensa ele viu a multidão que o louvava, que ele repetiu o nome, e ele perguntou: mas o que é isto? São as almas agradecidas. Então, tomado de um grande impacto de emoção, ele agradeceu a Deus e a Maria Santíssima pela felicidade.
E a partir daí começou a receber as visitas da esposa desencarnada, do filho, de amigos inolvidáveis. Então eu diria, esses que hoje choram seus mortos, eles estão vivos. Em sua memória, realizem o bem. Se deixaram de concluir uma tarefa, apressem-se, levem-na adiante e guardem no sentimento profundo que a vida continua e vamos encontrá-los mais tarde. Vamos então ver, estudar um pouco também, não é? Mais um pouco do Livro dos Espíritos, que, com um conjunto de perguntas-respostas que esclarecem algumas daquelas situações que vimos naquele quadro das nossas reações típicas perante a ideia da morte. E então, pergunta Kardec, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito? Isto é, regressa ao mundo dos espíritos de onde se separaram momentaneamente. Portanto, a verdadeira vida, a real vida, é do outro lado, é a vida do outro lado, isto é, no outro plano, no plano espiritual. Tanto mais que também é dito pelos espíritos que até era possível não existir a vida terrena, que a outra continuava a existir, porque essa é que é, digamos, a real, aquela que permanece, aquela que é, enfim, infindável. Depois pergunta Kardec, esta também eu achei curiosa, porque apesar de todos sabermos, é sempre bom lembrar. A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos dizem nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargura, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Portanto, nós, em vez de andarmos a correr muitas vezes atrás de determinadas coisas que no fundo não constituem o foco da nossa existência e da nossa evolução espiritual, se calhar temos que reformular um pouco o nosso conceito de maneira a trabalharmos mais para o nosso interior, no nosso autoconhecimento, a nossa paz interior, do que a busca exterior de coisas que depois simplesmente ficarão pelo caminho. E continua respondendo àquela questão de há bocado. Kardec coloca esta questão: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Há sempre este fantasma. E os espíritos dizem que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito portanto, que vê chegar ao termo o seu exílio, à semelhança daquela reportagem de Divaldo Pereira Franco ao falar no desencarne de Bezerra de Menezes. É claro que este tipo de consciência advém também do tipo de informação, do tipo de consciência informada que cada um de nós tem. É sempre bom ter mais informação para melhor entender e reagir emocionalmente perante estas questões. E depois ainda tem uma nota de Kardec que diz: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Muitas vezes nem dão conta que desencarnaram. E depois têm que ser esclarecidos e informados. E depois Kardec, sempre naquele espírito investigativo e de investigação, ainda coloca a questão: como é que se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta é esta simples frase: rompidos os laços que a retinham, portanto que a ligavam ao corpo, ela se desprende. Tão simples. E depois tem uma linha A também muito interessante. A separação se dá instantaneamente por transição brusca? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E respondem que não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, portanto, de vida e pós-vida,
Aqueles dois estados se tocam e confundem, de modo que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, de um modo geral. Há sempre exceção. E depois também aqui, já no campo das exceções, uma questão também muito interessante. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. E porquê é que esta questão é interessante? Porque nós muitas vezes somos confrontados com pensamentos deste tipo. Perante determinadas, aquilo que para nós são as desgraças, perante um conjunto de desgraças que vemos de acidentes em que as pessoas desencarnam repentinamente, de pessoas que, como por exemplo no ano passado, tiveram aquele processo de morte perante os incêndios, e nós questionamos, aquilo deve ser uma coisa terrível, aquilo é de facto algo que nós nem conseguimos imaginar. Mas esta questão é interessante por causa disso, porque de facto é possível, como dizem os espíritos, que em situações de agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo nada mais havendo do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica, mas a parte essencial do nosso espírito já está noutra, digamos assim. E se for preciso, os espíritos amigos, dependendo também do conjunto de conquistas que aquela pessoa fez e que como tal vai dar abertura a um determinado tipo de ajuda espiritual, muitas vezes em situações dessas as próprias pessoas podem ser até como que adormecidas, sendo levadas, já não assistindo propriamente àquelas situações de agonia. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Portanto, isto para justificar como é que é possível haver ainda uma continuação residual de vida orgânica, mesmo sem que a alma já esteja lá propriamente ligada. E depois uma pergunta também muito curiosa. O espírito encontra-se imediatamente com aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? O que é que vocês acham? Alguém tem uma ideia sobre isto? Não. Não se encontram? Acho que não. Toda a gente acha isso? A sua questão, a sua forma, aquilo que diz faz sentido, mas o que é facto é que a resposta dos espíritos, e eu vou explicar porquê, é que sim, conforme a afeição que lhes dedicava, bem como a que lhes dedicavam a ele. Muitas vezes os seus conhecidos o vêm a receber no regresso ao mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria, portanto ajudam no próprio processo de desencarne. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena, vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Agora, nós também sabemos, e como a senhora disse bem, que também tudo isto pode não acontecer. Ou melhor, se os espíritos dizem que sim, também temos que ver as circunstâncias. E as circunstâncias são as seguintes. Por um lado, que tipo de afeições eu cultivei enquanto encarnado? Portanto, como diz aqui, são essas afeições que nos vêm receber e ajudar. Portanto, que tipo de afeições cultivamos? Portanto, é aquelas que nos ajudam ou aquelas que nos empurram para baixo? Portanto, aqui há que distinguir. Por outro lado, também há ainda outra questão. Uma coisa é os familiares virem-nos ajudar e receber perante uma situação de desencarne. Outra coisa é nós estarmos suficientemente conscientes para perceber que eles nos estão a ajudar. Porque existe aquela fase do desencarne em que nós não temos propriamente a consciência de tudo o que está a passar, porque estamos ali numa situação de um aturdimento, da passagem de uma dimensão para outra, em que tudo ainda é muito uma nebulosa, e que aos poucos vamos tomando essa consciência do que nos está a rodear, e isso não quer dizer que não haja propriamente lá os amigos a ajudar-nos a desencarnar. Nós é que nem sempre temos consciência da sua presença. Então, perante isto, as tais ideias e reações que naturalmente, instintivamente nós temos perante a morte, poderão ser reformuladas.
agora sobre a ótica do conhecimento espírita que estivemos aqui, de alguma maneira, a desbravar. Então, antes de mais, temos que reformular os sentimentos associados à ideia de morte. Como? Perante o sentimento de perda, sabemos que estamos sempre ligados pelo amor. Portanto, sabemos que quando alguém que nos é querido parte, que na realidade continua a haver as ligações afetivas, a presença até pode fazer-se estar presente, ainda que nós, enfim, limitados pelos órgãos de percepção sensorial que temos ao dispor no nosso corpo físico, não nos permitindo ter a consciência de que estamos acompanhados. Mas o que é facto é que nós também temos a parte racional que nos permite saber que estamos acompanhados e permite-nos saber que nada, os laços não se rompem, que tudo continua, a vida continua, as ligações de amor continuam, os afetos continuam. E isso é bastante consolador. Portanto, estamos conectados pelo amor. Depois, em relação à aversão ao vazio, portanto, também não faz sentido porque, como vimos, é uma certeza que a vida continua. Quanto à incerteza do desconhecido, aquela incerteza, como eu disse há pouco, de que mesmo até nas religiões milenares que nos dizem que a continuação da vida para além da morte existe, mas não se consegue perceber de uma forma concreta, é tudo muito difuso, mas então a incerteza do desconhecido torna-se na confiança no futuro. Nós sabemos que um dia vamos voltar a encontrar-nos. É como quando temos um filho que parte para o estrangeiro para trabalhar ou para estudar, nós ficamos com saudades, há uma dor associada, mas essa dor é confortada pela consolação de sabermos que a pessoa continua no sítio onde está, que continua a haver a relação afetiva, que continua a presença dele, os sentimentos, a emoção, continuamos ligados por esses fortíssimos laços, muito mais fortes do que os laços materiais. Perante o receio de sofrer, também, como vimos, na maior parte das situações, acaba muitas vezes por nem sentir o desenlace, esse tipo de desligamento, o chamado desencarne. Quanto ao instinto de conservação, é claro que ele é muito útil para a nossa reação natural a fugir dos perigos. Mas, enquanto seres inteligentes, temos que saber gerir a nossa parte racional e emocional, as duas asas da borboleta, que nos permitem fazer um voo equilibrado. E, se por um lado existe aquela posição instintiva que nos leva a não ter uma boa reação perante a ideia de morte, também temos toda a parte racional que é capaz de reformular a parte emotiva. Então, perante a ideia de repulsa pela ideia da morte, o que há aqui a substituir é substituir por uma visão natural do fenómeno da morte, compreendendo todo este envolvimento, todo este processo, de maneira a que, mais conscientes do que se está a passar, então temos também uma compreensão melhor. Como eu disse, não quer dizer que a dor da saudade, que a saudade também causa aquele sentimento que nem sempre é agradável, mas, contudo, é muito mais equilibrado do que, como dizia lá atrás, uma dor incessante e desequilibrada. E agora, a terminar, um pequeno filme vamos imaginar alguém desencarnado, um ente querido nosso desencarnado, que nos dá uma determinada mensagem. É um exercício de imaginação. A morte não é o final. Eu só
somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você. E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela, como sempre foi. Tudo está bem. A morte é somente a cessação da vida orgânica. É apenas o fim do corpo físico e de mais uma etapa da programação divina. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais. A morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo que o abrigou durante a jornada terrestre para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. A afeição real, de alma a alma, é durável e também sobrevive à destruição do corpo. Apenas as afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. O amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na espiritualidade. Ao desencarnarmos, seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles a quem estamos ligados por laços de afeto e que desencarnaram antes de nós. Será o momento de rever seres amados que nos aguardam. O reencontro na espiritualidade ou em vidas futuras, através de uma nova encarnação, haverá de acontecer. E todas as vezes que a saudade daquele que partiu parecer maior do que nossas forças possam suportar, busquemos o lenitivo da oração. Nossas preces alcançam os seres amados onde quer que estejam, levando até eles nossas melhores vibrações. E para que possamos sentir as vibrações enviadas pelo pensamento dos amores que hoje vivem em outras dimensões, aquietemos nossas mentes e corações. Com certeza, experimentaremos algum conforto. A prece é mecanismo abençoado que nos aproxima de Deus e dos afetos que estão distantes. E é com esta mensagem de consolo, de esperança, e que no fundo foi o resumo de tudo aquilo que tivemos a falar durante este tempo, dou por terminada aqui a apresentação do tema. Muito obrigada. Obrigado, eu.